preço de metro quadrado de Goiânia, para mim, ele ainda é barato. Concordo. Ele vai subir mais. Então tem clientes meus hoje, Manuel, que tem como objetivo renda. Tem cliente meu que ele quer alavancar capital. Como que você vai fazer isso? Sempre vai depender do profissional, da capacidade que ele tem para se transformar num profissional melhor. Todo mundo vai ganhar dinheiro no mercado imobiliário, seja fazendo venda de revenda, de lançamento, formação diária para incorporadores, sendo carteira de aluguel. Se você for bom na sua atividade, as melhores respostas dependem das melhores perguntas. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso 24º episódio do Ink Talks. E hoje eu tenho um grande prazer de receber ele aqui, que além de um grande profissional, ele é um grande amigo também. Uma pessoa que, para mim, é uma das referências do nosso segmento na estruturação de terrenos, na parte de estruturação de investidores. É uma das pessoas mais habilidosas que eu já tive a oportunidade de sentar em mesas de negociação. Aprendi muito com ele e tem uma carreira profissional aí longa que vai contar bastante aqui pra gente. Já passou por Ambev, pela Vivo na época que ainda era GVT, depois passou pela IBM, Brasil Brokers e hoje tem a Vértice Gestão Patrimonial. Então seja muito bem-vindo, Ciro Figueiredo. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você, estar aqui contando um pouquinho dessa história, dessa trajetória. Obrigado pelo convite. Legal, Cirão, obrigado. E hoje, gente, nós vamos falar bastante sobre muita coisa bacana aqui. Temos uma pauta bem extensa aqui para tratar com o Ciro, tratando de temas como estruturação de terrenos, dica para quem quer atuar nessa área de estruturação, dica para os incorporadores de como participar desse processo junto com corretores, estruturadores de negócio, falar sobre gestão patrimonial, sobre estruturação de investidores. Mas eu queria começar, Ciro, entendendo um pouco de como que aconteceu aí essa sua trajetória e o que essas experiências na Ambev, na Vivo, EBM, Brasil Brokers e agora na Vértice Gestão Patrimonial trazem aí de bagagem junto da sua carreira, da sua vida. Então, mano, historicamente eu tenho ao longo da minha trajetória profissional, eu sempre tive um pé, aliás, os dois pés na área comercial. Sempre fui um cara bem comercial. Eu até enveredei numa época, durante um período, numa área administrativa, mas fiquei lá durante um ano nessa área administrativa, que era no Tecnet, que era um provedor de acesso à internet. Isso aí foi em 96. Mas eu identifiquei desde sempre com o mercado comercial, com essa área. E eu, pegando de 2000 para cá, vamos falar nos últimos 24 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de bens em consumo grande, que é a Ambev. Fiquei lá durante um ano. E o que me fez sair na época, eu ainda fazia faculdade e eu percebi que eu ia ter um atraso no meu curso se eu continuasse lá. Você até estava me contando aqui que na época você fazia duas faculdades. Fazia duas faculdades, fazia educação física e fazia administração. E aí, nessa época, eu também já dei aula de jiu-jitsu num período da minha carreira. E aí eu optei por abandonar, então, a educação física e seguir com a carreira de administração, porque eu queria continuar nessa área comercial. A Ambev é, de fato, uma escola. Tem muita coisa que se aprende lá do que não deve ser feito e muita coisa do que deve ser feito. Eu acho que a gente tem que levar esse aprendizado, mas foi uma escola para mim. E optei em sair de lá e ir para a GVT. E na época, se pensar, isso aí foi em 2000. Se pensar 24 anos atrás, a pessoa tomar a decisão de sair da Ambev para ir para a GVT, assim, entre os meus amigos e familiares, foi uma decisão que o pessoal falou assim, agora o cara ficou doido mesmo. Mas, quer dizer, foi uma decisão acertada, poderia não ter sido, porque das empresas espelho que vieram para o Brasil, que compraram autorização para atuar como empresa espelho das concessionárias... No segmento de telefonia. No segmento de telefonia, a única que deu certo foi a GVT. A Intelig não deu certo, a Vesper, lá de São Paulo, não deu certo. A única que deu certo, de fato, foi a GVT. Foi a que eu fui, dei sorte, né? Mas, quer dizer, eu fiz uma carreira lá de 10 anos. Então, eu comecei lá como consultor de vendas e fui até gerente nacional de canais e alianças corporativas. Morei um ano
em Curitiba, depois fui para Brasília como gerente regional de vendas. Então, foi uma experiência muito boa para mim. Campeão de vendas em alguns anos? Fui campeão de vendas nacional durante 2 anos consecutivos. No ano que eu entrei, no ano seguinte, fui campeão de vendas. Então, esse lado comercial meu realmente sempre foi um ponto forte da minha carreira. E aí, no decorrer da nossa conversa, eu vou te explicar por que eu resolvi concentrar meus esforços, estudo e conhecimento nessa área que eu sou bom. Eu podia ter ampliado um pouco mais o horizonte, mas eu falei assim, se eu sou bom nisso, vou tentar ficar ainda melhor. Só que chegou uma época da minha carreira, em 2009, aí eu, misturando com a vida pessoal, que eu já era casado e minha mulher queria já ter filho. E eu viajava muito durante o período que eu estava na GVT. E eu optei em sair da GVT e ir para o mercado imobiliário, que é uma decisão que geralmente nós que estamos no mercado imobiliário, Manuel, você já deve ter visto várias pessoas indo para o mercado imobiliário porque não tem uma outra opção. Mas são poucas aquelas pessoas que falam o seguinte, não, eu estou preparando para ir para esse mercado. Escolhi o mercado. Escolhi o mercado, me preparei para ir para o mercado, tinha um caixa para fazer essa mudança de carreira e abri, então, uma empresa para negociar terrenos para incorporadores. Mas de onde surgiu isso de negociar terreno? Olha, interessante a pergunta. Surgiu de uma permuta que a minha família fez com a EBM, na casa que meus pais moravam. Isso foi em 2007, 2008, então a gente teve essa experiência, eu e meu irmão, na época a negociação desse terreno passou pelo Celso, né, o Celso que hoje está em Brasília, colega nosso. Colega abraço, nosso. Celso. Abraço, Celso. Agora eu vou formalizar ele aqui, que eu já convidei. Então agora ele vem. Já convidei o Celso e ele fica evitando. Venha, Celso. Você sabe que eu não sou muito disso e tal. Venha que vai ser bacana. Você tem muita história para contar, para compartilhar com a gente. E aí, quando esse terreno foi formado, e foi um terreno de 8 proprietários com 9 imóveis. E foi uma negociação muito longa. Mas eu gostei de ter participado desse processo e falei, cara, esse negócio aqui é um negócio interessante. E eu e meu irmão resolvemos, então, iniciar essa empresa e começamos a trabalhar prestando serviço para algumas incorporadoras. Na primeira negociação que nós tivemos com a EBM, eu conheci o Rodrigo Meirelles, falei que eu estava fazendo, a gente bateu um papo, e ele me convidou para assumir uma gestão comercial junto com ele. Ele era o diretor comercial e eu ficava abaixo dele nessa área de definição de produto, de terreno, aprovação do terreno que vai ser o próximo a ser lançado, definição de quais serão as empresas que vão vender, né, as imobiliárias que vão comercializar o lançamento, estratégia de lançamento, de tabela de vendas. Então, é uma área que eu gostei muito de ter trabalhado. No final do meu período de EBM, eu fiquei mais voltado a vendas. Eu fiquei ali com o time do Prime naquela época. Lembro. Tinha um time ali que era o foco da EBM nessa época, era um foco de produto mais alto padrão. Então, você tinha uma turma especializada em atender esse público de um padrão mais alto, né, um nível social mais alto. E a gente, então, meus últimos 2 anos foi fazendo esse atendimento. Aí eu recebi um convite para ir para o Brasil Brokers e eu achava que faltava uma experiência de imobiliária. Então, eu já tinha uma experiência grande na incorporadora, foram 7 anos. Eu falei, eu acho que isso aqui vai completar esse ciclo meu de executivo. Depois eu monto a minha empresa, eu vou entender o que eu vou querer fazer e vou ter a minha própria empresa. E na Brasil Brokers foi interessante que a ideia da Vértice surgiu na Brasil Brokers, porque nós íamos ao Rio de Janeiro todos os meses prestar conta de vendas, só que era uma época que era 2017. A gente estava numa época de uma crise no mercado imobiliário, que a gente falava mais de distrato que de vendas. Tinha nesses anos aí de 2015 a 2017, tinha empresa que tinha venda negativa, né? Distratava mais do que conseguia comercializar. E aí a gente demos vários passos na Brasil Brokers, desenvolvemos uma área lá que chamava BBRK Capital, que era uma empresa onde a gente tinha alguns fundos debaixo ali da estrutura nossa, que a gente tinha assinado NDA, que tinha
o perfil de cada fundo para ajudar a incorporadora no momento mais crítico, financeiro mais crítico. Então, onde ele estava com o PMT do banco, que já tinha entregue o produto, tinha muito extrato, não tinha grana para pagar o PMT, a gente entrava pegando esse estoque dela como garantia, acertava a dívida com o banco e ele ia pagando para esse fundo de uma forma um pouco mais suave, para dar um criava um novo fluxo ali, então dava a gente fôlego. viu que venda não conseguia fazer, mas eu conseguia atender o incorporador de uma outra forma. Então a Brasil Brokers ela teve algumas boas ideias. E eu sempre discuti o seguinte, um dos vizinhos dos meus pais é um cara famoso, não vou falar o nome dele aqui, mas é um cara que hoje ele deve ter aí talvez uns 2 milhões mês de renda com aluguel. Então é um cara que tem um sucesso muito grande no mercado imobiliário como investidor. Então ele gosta da carteira de aluguel, inclusive ele tem uma imobiliária só para fazer a gestão dos imóveis dele. Aí eu discutia muito na Brasil Brokers o caso dele como exemplo, dizendo o seguinte, quem que foi que nos últimos anos atendeu esse cara como imobiliária, como corretor, que fez ele ter esse patrimônio? Se um cara tem 2 milhões por mês de aluguel, esse cara tem que ter um patrimônio de 400 milhões de reais de imóvel, mais ou menos, pensar em 0,5%. Então, quem que vendeu? Esse cara tem que ter comprado ao longo de 20, 30 anos, 10, 15 milhões por ano. É muita coisa. Então, eu falei assim, como que a gente consegue trabalhar um ciclo de compra de um investidor potencial? Como é que eu identifico quem que vai ser esse investidor potencial no mercado imobiliário e como que eu participo desse ciclo inteiro dele de compra e fico próximo dele? E aí, o presidente, na época da Brasil Brokers, o Cláudio Ermolim, ele falou assim, Ciro, a ideia é boa, aqui não tem ninguém, a gente não conhece nenhuma imobiliária que tenha esse foco, mas eu acho que vai fazer sentido a gente fazer um benchmarking com um segmento de multifamily office. Eu falei, cara, a gente seria, teoricamente, um multifamily office do mercado imobiliário. O que é um multifamily office? Quando você vai fazer um investimento da sua grana, você vai lá, um agente autônomo de investimento, que hoje em dia a gente é muito comum, BTG, XP, o cara vem e você fala qual que é o tanto de dinheiro que você tem, fala qual que é o objetivo que você tem com aquele dinheiro e ele te ajuda a fazer a melhor alocação daquele dinheiro. Se é ação, se é renda fixa, se é colocar um pouco de dinheiro fora do país, ele vai ajustar a sua carteira de acordo com o tamanho do seu dinheiro e com os seus objetivos. Perfil de risco. Perfil de risco, qual que é o objetivo da família como um todo, com aquela grana no futuro. E no mercado imobiliário, não acontecia isso e não acontece isso ainda. O que é o normal da pessoa que compra um imóvel? Geralmente é um profissional liberal, é um cara que recebe, entra muito dinheiro, um médico, um advogado, ele tem uma receita grande, maior do que a despesa, ele tem uma sobra de caixa todos os meses, chega um corretor, apresenta para ele um lançamento de um loteamento, condomínio fechado, ou apartamento, ele tem o dinheiro na conta, ele vai e compra. Mas você perguntar para ele, qual que é o seu objetivo com esse imóvel? Você vai alugar quando receber? Você vai vender e tentar aferir esse delta, né? Ficar com a diferença? Você vai usar isso aí no futuro para fazer uma garantia de algum negócio que você queira fazer investimento, usar como garantia para algum capital de giro para sua empresa? O que você vai fazer com isso aí? Ele não sabe. Ele sabe que tinha uma sobra de caixa. Tem uma perspectiva de rentabilidade no mercado. Ele vê que o mercado imobiliário é um negócio seguro e vai, mas sem ter uma estratégia muito definida para fazer esse investimento. Então, o trabalho da Vértice, depois que eu saí da Brasil Brokers e montei a Vértice e tive a experiência de poder trocar ideia com empresas que prestam tipo de serviço, Rio e São Paulo, dessa parte de liquidez do cliente investidor, eu falei assim, dá para a gente fazer isso da parte imobiliária, entendendo qual é o objetivo da família com esse patrimônio, entendendo o que ele já tem de patrimônio, ajudando ele a crescer o patrimônio para o lado que ele quer. Então, tem clientes meus hoje, Manuel, que tem como objetivo renda. Ele quer imóvel para gerar renda para a família. Tem cliente meu que ele quer alavancar capital. Ele tem hoje um capital de 1 milhão e ele quer que esse 1 milhão vire 10 milhões daqui a 10 anos. Então, como que você vai fazer isso? Então, o modelo hoje que a gente tem, e aí você comentou aqui no começo da nossa conversa, sobre essa captação de investidores
para as incorporadoras, esse é um formato que dá para a família crescer muito o capital dela no mercado imobiliário, que é entrar como investidor numa incorporação antes do lançamento, que ele consegue ter um delta muito maior do que teria se ele esperasse o lançamento daquele empreendimento, e ele consegue sim multiplicar esse capital numa velocidade maior do que teria se ele estivesse aguardando o lançamento do empreendimento. Então, são formas, entendendo o que a família tem como objetivo, fica muito mais fácil da gente criar essa estratégia junto com ele. E, às vezes, até os próprios imóveis que a família já tem podem não estar correlacionados com a estratégia que ele tem como objetivo final. Então, a gente, muitas vezes, depois que a gente faz esse diagnóstico do patrimônio atual do cliente, a gente sempre vende alguma coisa, sempre compra alguma coisa para ele. E aí, às vezes, ele tem uma área pronta para incorporar, por exemplo. A gente sabe que o resultado que uma incorporação apresenta para o dono do terreno é muito difícil um outro negócio qualquer superar esse ganho. Então, eu sempre costumo falar que uma das melhores posições no negócio imobiliário é o terreneiro. É do terreneiro, realmente. Para quem é de fora, aí, geralmente é terrenista, né? Que o pessoal fala. Mas para mim é uma das grandes posições no negócio, né, cara? E Ciro, assim, hoje, então a Vértice tem essa parte de estruturação de negócios, que não necessariamente fica restrita aos seus clientes de gestão patrimonial, né? Tem a parte de gestão patrimonial e também a captação de investidores para projeto, que também não necessariamente são só os da... Ou seja, a área de gestão patrimonial ela é sinérgica com essas duas frentes de atuação da empresa, é isso? Eu diria o seguinte, o carro-chefe meu hoje é a gestão de patrimônio. A gestão de patrimônio, ela me dá uma condição de, além de conseguir fazer um atendimento muito personalizado para o cliente, eu acabo tendo em mãos para trabalhar o mercado, seja com empresas que desenvolvem ativos de renda, seja para a incorporadora que vai fazer um prédio comercial ou residencial, seja para uma loteadora de condomínio aberto ou fechado, você começa a ter muita matéria-prima para trabalhar, aonde você consegue, então, prestar um serviço para o mercado imobiliário, que é formar essas áreas para o incorporador e loteador, atendendo o seu cliente da melhor forma possível. Então, esse é o carro-chefe. Hoje, o segundo maior negócio meu dentro da minha empresa é a formação de áreas para incorporadores e loteadores. Assim, é difícil hoje saber em Goiânia se tem alguma empresa que seja maior ou menor, e eu não tenho muito essa preocupação, se eu sou o maior, se eu não sou, mas eu sou, acredito que um dos maiores que tem hoje na região nessa prestação de serviço. Tem um braço da Vértice, que a gente traz o investidor para aportar dinheiro na incorporadora e na loteadora, e eles ficam naquele momento, então, sócios de um pedaço daquilo. E tem dois modelos que são os mais tradicionais, que tem o da permuta financeira, onde o investidor entra com dinheiro e no final sai com dinheiro, e tem da permuta física, que ele entra com dinheiro e sai com a permuta física, seja de lote, de condomínio fechado, de apartamento ou de sala comercial. Os dois são bons, aí volta àquela discussão. Qual que é o objetivo da família? O objetivo da família é o perfil, né? É ficar com o imóvel para renda, ele faz a permuta física. O objetivo dele é entrar no mercado imobiliário, atuar, ter esse ganho de capital e sair, talvez seja melhor fazer a permuta financeira. Então, esse é o cuidado que eu tenho de direcionar esse cliente para o perfil dele, né? Que faz sentido para a estratégia dele, que está definida para ele. E a gente ainda tem lá também um braço que faz financiamento imobiliário. Sim. Então, nós somos correspondentes hoje de todos os bancos. Então, a gente sempre ajuda. A gente até faz operação, inclusive, de home equity. Muitas vezes o cliente, em algum momento da vida dele profissional, da empresa, ele precisa de um capital de giro. E o capital de giro, quando você tem um imóvel em garantia, ele é mais barato. Então, a gente também faz muita essa operação de home equity, que é ele pega a casa dele, o imóvel dele, a fazenda dele, dá em garantia para pegar um dinheiro mais barato. Legal. E você comentou sobre a questão da atuação na frente de terrenos, né? Questão de tamanho maior, enfim, isso aí também não é difícil até medir, mas sem dúvida nenhuma é uma se não a principal, uma das principais referências do nosso mercado aqui em Goiânia.
E eu te digo assim, conhecendo o mercado nacional e já tendo atuado em várias regiões do país, assim, para mim é uma das grandes referências do Brasil. Bacana. Dessa área, assim, a qualidade com que você faz esse tipo de trabalho, de estruturação do negócio, né? Estruturação de áreas para projetos imobiliários. E como que é isso na prática? Assim? Explica um pouco melhor como que a Vértice atua, como que o Ciro atua, né? Assim, quem que é o seu cliente na mesa da negociação, como que você faz para poder ligar essa ponta do dono do terreno com os incorporadores, enfim. Manuel, a maioria das empresas que atuam nesse segmento é uma outra diferença da Vértice. Eu percebo que eles tem um trabalho, diria, passivo. Alguém apresenta um imóvel para ele, no Marista, Oeste, Bueno, em alguma região de Goiânia. Esse profissional que tem o conhecimento do mercado imobiliário da parte de formação de área, ele consegue identificar se aquele terreno está numa área da cidade que permita a verticalização, que a gente chama aqui de aceleração. Estando dentro da área, ele analisa se o tamanho do terreno desse cliente dele é suficiente para fazer um prédio. Se não for, ele tem que aumentar esse terreno, né, negociar com os vizinhos, e aí começa uma área. E então você tem essa forma passiva que eu atuo também. Tem muitas pessoas, né, muitos clientes que me trazem o terreno. Uhum. Só que eu faço um trabalho ativo também pela Vértice. Você sabe, eu ando de Uber e de táxi. A vantagem de quem anda de Uber e de táxi, além da economia, é o seguinte: a gente vai trabalhando. Quem está dirigindo, muitas vezes, não está atento às oportunidades que a gente tem do mercado imobiliário, que a gente passa por elas todos os dias. Então, eu sempre fico muito atento no trânsito, numa área que esteja à venda ou para alugar, que esteja numa área que pode verticalizar, que ali pode ser a matéria-prima do meu trabalho. Uhum. Então, naquela hora, eu já identifico o terreno, mando para uma equipe minha do meu escritório e eles já levantam, confirmam se tem, né, gabarito para prédio e já montam uma apresentação, que é uma primeira parte do trabalho. A segunda parte do trabalho, para ter uma assertividade maior, é conhecer todos os incorporadores e o perfil de cada um. Sim. Então, você vai ter perfil de empresa que está indo mais para o produto econômico, Minha Casa Minha Vida, ou uma faixa acima do Minha Casa Minha Vida, mas também econômico, onde ele precisa de uma área maior em regiões mais periféricas. Você vai ter uma empresa que está no médio padrão, que vai atuar ali no Jardim América, às vezes no setor aeroporto. Agora, com a mudança do plano diretor, tem menos áreas disponíveis no setor aeroporto, quase nada no setor leste universitário. Mas, quer dizer, são essas áreas que a gente fala que são do médio padrão, e você vai ter o alto padrão, que hoje a bola da vez é aqui no Marista, uma parte ali do Bueno, também a gente pode falar que ali em volta do Vaca Brava é uma área de alto padrão. Então, é a gente conseguir ligar aquele terreno na incorporadora correta. Se a gente faz esse link de forma correta, isso aí eu falo muito para os corretores que trabalham comigo, Manuel, que isso aí é muito similar ao trabalho que o corretor faz quando ele faz uma entrevista com o cliente fala assim para ele: olha, eu estou olhando, cara, um apartamento para mim de 3 suítes entre 150 e 200 metros quadrados. Então, tem um perfil e o cara fala a região que ele quer, Marista e Bueno. Se o corretor foi assertivo e levou isso para ele, um apartamento ali dos 170 no Marista e Bueno, ele tem uma chance muito grande de atender a necessidade desse cara. Sim. Só que o que acontece com muitos corretores é que começa a mandar negócio no setor oeste, negócio que achou no setor aeroporto, manda uma coisa que é de 120, manda de 230. É a mesma coisa na área de terreno. Se eu fizer isso com o incorporador, vai chegar uma hora que esse incorporador não vai me atender mais, porque ele vai falar assim: porra, o Ciro, eu peço uma coisa, ele me traz outra. Ele vai parando de falar comigo e vai falar com o outro. E é o que acontece no mercado imobiliário quando esse corretor começa a mandar para esse cliente dele um produto errado. Vai chegar uma hora que ele fala assim: cara, eu vou bloquear esse cara aqui porque, assim, vou falar com outro cara que vai me atender de forma mais certa. É até engraçado, Ciro, eu estou rindo aqui porque, para quem nos acompanha aqui no Ink Talks e não tem essa experiência de terreno, deve estar pensando assim: mas não é possível que isso aconteça. Então, eu estou falando, é possível, acredite.
Mas acontece muito. Então, né? é o seguinte, e a Vértice acabou que ela ficou com um nome que consegue realizar essa formação de áreas. Então, tem outras imobiliárias que trazem um negócio para mim para fazer parceria. Porque muitas vezes você tem uma imobiliária que ela está focada no lançamento. A formação do terreno para uma incorporadora demanda muito tempo, muita dedicação, muito tempo. Às vezes você fica no mesmo terreno 1 ano, 2 anos para conseguir fechar esse terreno. Então, se aquele cara pegar o gerente daquele corretor que tem essa área, dedicar tanto tempo assim para um negócio desse 1 ano, 2 anos, ele vai estar deixando de fazer uma gestão da equipe dele de lançamento ou de revenda, que é o que de fato ele é pago para fazer. Então, para ele é muito melhor ele dividir essa remuneração comigo e ter o dinheiro, porque se dividir uma comissão é muito melhor do que ficar com ela com nada sozinho, né? Porque se você não tiver nada de comissão, você não vai dividir, mas também você não vai ganhar. Então, isso aí tem acontecido muito, Manuel. Então, não só os corretores... Aloca isso no custo do negócio, não no custo da empresa. Não só os corretores que estão direto comigo, que são meus parceiros, estão direto comigo, que fazem o negócio, mas também corretores de outras imobiliárias também me procuram. Entendi. E para quem quer se direcionar para essa área, o que é dica aí que você... Na parte da estruturação mesmo, corretor, estruturador de negócio? Eu vou te falar... Para o corretor, que já é corretor, ele já conhece do segmento, eu vou falar isso, que a gente até conversou um pouco sobre isso aqui antes da gente começar o bate-papo, que é o cara, ele tem que estar preparado financeiramente para esse corretor para ir para essa área especificamente de formação de terreno, porque é uma área que ela é boa, assim como eu costumo dizer que todo negócio é bom. Vender coco aqui no Parque Areião é bom. Provavelmente, se eu e você fôssemos vender coco no Areião, com pouco tempo a gente ia ter lá uma meia dúzia de vendedor para a gente, trabalhando para a gente vendendo, faria alguma coisa diferente lá para vender mais coco. O coco o pessoal vende por 5, a gente ia tentar vender por 6, fazer alguma coisa lá para a gente diferenciar e ter um resultado melhor. Então, sempre vai depender do profissional, da capacidade que ele tem e da dedicação que ele tem para melhorar o processo dele para se transformar num profissional melhor. Mas antes disso tudo, ele tem que saber que, como a maturação da formação de uma área é um processo longo, se ele não tiver um caixa ali de 1 ano para ele ir para essa área, ele tem um risco grande de ir para uma área achando que vai ganhar muito dinheiro e ficar apertado financeiramente. Depois, então, que ele fez essa preparação de caixa, é ele ter acesso às incorporadoras. Não Agora, adianta... só desculpa te cortar, porque antes da gente iniciar aqui, você estava comentando um ponto que eu achei interessante, a sua forma de analisar essa questão, que você falou que se preparou quando você foi empreender em cima desses 2 pilares e que você trata muito isso com o seu time lá, que não é só a preparação financeira, mas é a preparação psicológica. Eu queria que você abordasse esse ponto, porque eu achei muito interessante a sua análise frente a isso. Esse ponto é o seguinte, porque aconteceu comigo, então eu tenho na pele isso aí. Quando eu fui para o mercado, para a minha empresa, né, eu já estava no mercado imobiliário, mas resolvi empreender fundando a Vértice, eu fiz um caixa de 1 ano. Então, teoricamente, sem reduzir nada meu padrão de vida, eu conseguiria pagar as contas todas da minha casa, do meu escritório, durante 12 meses. Essa é a parte financeira. Só que a parte psicológica, que me incomodou, porque eu sou muito preocupado com essa parte financeira, é que você ficar baixando o dinheiro da aplicação no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, no quinto mês, no 6º mês, você fala, cara, aonde vai parar isso aí? Então, psicologicamente, aquilo lá me preocupava. Com 6 meses, eu fiz meu primeiro negócio já pela Vértice. Depois fiz com 8, com 10, eu fechei o ano, até comentei com você, eu fechei o ano caixa zerado. Vamos falar o seguinte, o capital que eu tinha investido é o que eu tive no final do ano, então eu não somei R$1, empatei, não somei R$1 na minha conta, mas também não diminuí o valor investido que eu tinha. E aí, de lá para cá,
tem momentos melhores e piores, mas só para a gente contextualizar isso do prazo. Eu já fiz negócio que eu assinei contrato em 2020, estou terminando de receber essa comissão agora em 2024, devo terminar de receber essa comissão em novembro. Uma coisa que eu fiz em 2020. Então, quer dizer, se eu tivesse só isso para fazer, eu ia ficar... Esse caixa de 4 anos eu não teria. Esse é o ponto. Então, você vai ter que ter alguma coisa que você vai conseguir ter que realizar num prazo menor. E é isso. Mas, quer dizer, se tiver... Outro ponto interessante, Manuel, é a pessoa saber o que ela quer fazer. Então, todo mundo vai ganhar dinheiro no mercado imobiliário, seja fazendo venda de revenda, de lançamento, formação diária para incorporadores, sendo na carteira de aluguel. Se você for bom na sua atividade, se prestar um serviço de qualidade, você vai ser bem remunerado, vai ser reconhecido pelo mercado. O ponto é que muitas vezes a pessoa quer fazer tudo no mercado imobiliário. Então, eu estou aqui, eu comentei agora com você, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui com o público, que eu vendi minha casa. Eu sou corretor, tenho Cresce. Qual que é a dificuldade que eu teria de anunciar minha casa e vender? Nenhuma. Te pergunto, você acha que eu fiz isso? Não. Não. Eu escolhi um corretor para captar minha casa, fazer a parceria com todas as imobiliárias e eu não tive participação nenhuma da comissão. Vou pagar a comissão com o maior prazer do mundo. Pessoal, lembrem-se, paguem bem os corretores, que se o corretor é um corretor bom, ele vai te ajudar. O meu corretor vendeu minha casa, demorou 6 meses. Vendeu minha casa, vai receber a comissão dele integral, mas eu não peguei para fazer isso, porque senão eu vou tirar do meu foco, que é formar terreno para os incorporadores. Assim como esse corretor, se talvez ele tivesse pego um terreno para formar, talvez ele não tivesse conseguido vender minha casa. Então, acho que a partir do momento na nossa carreira que a gente começa a falar não, muitas vezes é a hora que você começa a ganhar dinheiro. Quando você começa a escolher o que você quer fazer e dedica aquilo. Concentra e foca. Concentra e foca. Ô Ciro, e você comentou com relação à questão desse profissional se preparar em questões financeiras, mas também da importância, existe uma importância dele se preparar em termos de conhecimento. Você teve uma experiência tanto na área comercial quanto na área da gestão do negócio como um todo, como você citou aí na época da EBM, lá junto do Rodrigo. O quanto isso te ajuda e te ajudou nesse processo de estruturação de terrenos? Ajuda demais, Manuel, porque uma das coisas que atrapalha muito qualquer segmento é quando o profissional não tem o conhecimento das margens de negociação que tem no produto. Então, hoje, o meu escritório ele presta serviço, 80% é Goiânia, mas a gente atende Anápolis, Brasília, interior de São Paulo a gente presta serviço também em menor escala do que a gente faz aqui em Goiânia. Em Goiânia, cara, eu posso te falar que dificilmente tem um terreno em Goiânia que eu não tenho o preço dele precificado. Quando eu falo precificado para a incorporação. Muitas vezes, um terreno ele vai ter um valor comercial maior do que teria para a incorporação. Em qual situação? Imagina que eu estou num terreno que seja uma avenida numa região mais popular, talvez ali, para desenvolver um ativo de renda, você consiga um resultado maior do que conseguiria para vender um apartamento, porque o apartamento lá, o preço do metro quadrado vai ser baixo, você não vai poder verticalizar muito, porque você vai ter um custo, você não pode ter custo de subsolo, de fundação, então acaba que você vai ter um VGV menor e, consequentemente, você vai conseguir pagar menos para o dono do terreno. Então, esse conhecimento de entender o que o plano diretor permite e entender, dentro do que o plano diretor permite, o que faz sentido colocar. Quando o cliente chega para mim, muitas vezes isso acontece, diminuiu, mas acontecia muito. O cliente chegava falando o seguinte: olha, eu sei que aqui, nesse terreno meu, pode fazer 7,5 vezes a área do terreno em área privativa. Só que, às vezes, apesar de poder tecnicamente fazer, talvez não faça sentido, porque o investimento que você vai ter para
para usar esse índice inteiro, você vai ter um custo de fundação muito alto que você não consegue levar para o preço final do apartamento. Então, financeiramente, não faz sentido, por mais que seja permitido tecnicamente pela prefeitura. Só que esse profissional que não tem esse conhecimento, às vezes ele tem o conhecimento do que pode fazer na cidade, mas não tem o conhecimento do que efetivamente o incorporador encara fazer ali. O que fecha a conta? O que fecha a conta. Porque a gente tem que lembrar que se o terreno ele é alguma coisa entre 10% e 15% do VGV do empreendimento, quer dizer então que 85%, 90% é do incorporador. Ele vai querer colocar esse dinheiro todo no negócio que vai ter um risco para ele? Não vai. Então, ele não vai fazer um projeto que ele não acredita, que ele vai ter que colocar um preço de metro quadrado que esteja acima daquela região, porque ele não vai vender, não tem mágica. Então, não adianta, a gente brinca, né? A gente fala muito isso, tem que combinar com os russos, né? Quando você vai fazer um negócio. Então, não é só o que eu quero, é o que eu quero, o que comporta, o que pode. Então, esse conhecimento, Manuel, assim, além daquela preparação financeira, psicológica, é ter o conhecimento técnico do que é a viabilidade, o que pode ser feito lá comercialmente, a parte financeira e o que a legislação permite, né, que seja feito. Bacana demais, cara. E assim, para os incorporadores, é lógico, a gente sabe que tem grandes incorporadores, já profissionais, enfim, já estão habituados a fazer isso com maior volume e já conhece bem do negócio, mas nós temos também um público de pequenos, médios incorporadores que ainda não tem um volume de atuação grande, né? O que são as suas principais dicas para que o incorporador faça, se prepare para dar mais fluidez e facilitar com que as operações sejam concretizadas? Eu diria a mesma coisa que eu falo para o corretor. É você se concentrar naquilo que você acredita que você faz mais bem feito. Se você pegar hoje a mesma empresa que faz o altíssimo padrão e colocar ela para fazer um produto econômico, a chance de dar errado é muito grande, porque o centro de custo dessas duas empresas não tem nada a ver um com o outro. Então, se no altíssimo padrão, no apartamento que eu estou vendendo um metro quadrado por 15 mil, se na hora que o pedreiro estiver instalando a bancada do banheiro, quebrar a bancada, manda trazer outra, coloca e a conta fecha. Se você tiver num produto econômico, Minha Casa é Minha Vida, produto de 5 mil reais no metro quadrado, e esse cara quebrar uma bancada dessa na hora de estar instalando, você já vai começar a realizar seu prejuízo ali naquela obra. Você não pode ter o controle de custo é muito diferente dos dois negócios. Então, primeira coisa, a partir de qual que é o know-how dessa empresa, a expertise que ela tem, seja médio ou alto padrão, médio ou alto ou econômico, eu acho que é focar nisso aí. E hoje você pode perceber que as grandes empresas, elas são muito focadas no segmento que elas atuam. Então você vê MRV, Pacaembu, Tenda, muito no econômico, aí você vê outras empresas. Eu não vou falar empresas daqui, porque senão eu esqueço de falar uma aqui e fica ruim. Gera ciúme, mas você pega uma Cirela em São Paulo, que está muito focada no alto padrão, e quando ela quis atuar no econômico, ela virou sócia de empresas que atuam no econômico. A Cirela não virou uma empresa econômica, ela manteve a marca Cirela para fazer o alto padrão e a dona da Plano e Plano, da Cury, para fazer esse produto econômico. Eu acho que isso aí funciona melhor dessa forma. E aí, se o incorporador ele consegue, quanto mais ele acertar o perímetro da área, maior vai ser minha assertividade de apresentar uma área melhor para ele, que vai fazer sentido. A gente chega no detalhe, Manuel, de entender o que cada incorporadora precisa, inclusive de frente e de fundo, para ele colocar o projeto dele. Porque essas empresas, quando elas vão crescendo, elas vão replicando produtos que deram certo, né, empreendimentos. Então, ela acertou num produto que coube numa área de 2 mil metros quadrados, mas talvez essa área de 2 mil metros quadrados, ela necessariamente tenha que ter 35 de profundidade, porque se for 30 não dá para encaixar essa torre que ela tem, por exemplo. Então, eu sabendo que a área é para essa empresa, se eu vejo que a profundidade só tem 30, eu tenho uma solução que seria pegar o lote do fundo para aumentar, então, essa profundidade e conseguir atender essa empresa ou mudar de região e ir para alguma que tenha uma profundidade por lote que seja coerente para esse projeto dela. Então, é isso. Quanto mais assertivo for
o pedido, melhor vai ser minha entrega. Claro, né? Melhor vai ser minha entrega. Melhor vai ser minha entrega. Eu brinco, quando a gente está falando muito hoje de inteligência artificial, você pode perceber o seguinte: se você for lá no chat GPT e for fazer uma pesquisa, eu fiz agora recentemente e é impressionante. Quanto mais assertivo você for na sua pergunta, melhor vai ser a sua resposta. Com certeza. Né? Então, quer dizer, as melhores respostas dependem das melhores perguntas. Eu costumo brincar com o pessoal o seguinte: treina na Alexa, né? Treina tipo isso. Porque se você chegar na Alexa e se não falar souber um comando, ela não vai te entregar. É então, isso. Meu amigo, quer aprender a comunicar, treina na Alexa, que aí você vai... Isso é engraçado, porque assim, hoje eu tenho essa frente educacional também, de às vezes dar certas aulas e a própria mentoria que a gente tem lá, que eu tenho junto com o Caio e o Danilo, e a parte de terreno sou eu que aplico lá, né? Sou eu que dou esse módulo. E eu falo muito com relação a isso, falando para incorporadores, né, no caso, eu falo muito com relação a esse ponto que você colocou. Eu coloco até um tripé assim, né, de 3 pilares para a pessoa fazer essa prospecção, e direcionando muito para esse ponto que você colocou, que é a da prospecção ativa. É natural a gente receber passivamente uma série de oportunidades, mas eu sempre bato muito no ponto, é o seguinte: a empresa ela tem que focar o máximo de ter uma prospecção ativa, ao invés de ter essa prospecção passiva. Perfeito. E para isso eu sempre coloco assim: cara, primeira coisa, defina a sua estratégia de atuação, que é o que você está colocando. Qual que é o produto, qual que é o segmento, qual que é o perfil desse projeto. Eu vou atuar no segmento econômico, mas você vai fazer casas ou vai fazer prédios? Porque tudo isso vai definir qual tipo de terreno que você vai querer, qual região que você vai conseguir atuar. Né? Então, primeiro, qual que é o tamanho desse terreno? Qual que é o tamanho desse terreno? Então, qual o VGV, né? VGV mínimo, VGV máximo, se tiver. Então, criar essas definições estratégicas primeiro. Depois, dentro dessa estratégia, definir qual que é a região de atuação. Porque eu posso ter uma estratégia de atuar no médio padrão, mas posso querer atuar no setor aeroporto, que você está falando, que aí já vai ser mais difícil por conta da escassez atual, ou posso querer atuar no Pedro Ludovico, ou, né? Então, quais regiões que eu vou querer atuar dentro dessa minha estratégia, para depois sim analisar as melhores oportunidades de terreno. Exatamente. Então acaba que só que o pessoal, no geral, negligencia esse passo a passo e vai na ansiedade ali de já querer analisar. E aí, me traz terreno, mas você quer o quê? Tem que ir um passo antes, né? É o filosófico. Senão vai cair na mesma situação que você comentou do apartamento. E do apartamento. Né? Assim, pô, Ciro, eu quero comprar um apartamento. Arruma um apartamento para mim aqui em Goiânia. Pois é, mas de 2 quartos, de 3, de 4, de 5, estúdio. Então, isso. Falta isso também no lado do incorporador. É o que você falou. As maiores já têm isso muito definido, né? As maiores incorporadoras, mas você percebe que algumas outras que estão aí entrando agora no segmento, elas ainda estão, vamos falar, procurando o nicho delas. Eu acho que talvez seja um momento. Processo de amadurecimento. Né? Depois ela achar o nicho, isso aí vai fluir de forma mais fácil. Interessante. E Cirão, assim, um dos termômetros do mercado, até em pesquisas o pessoal geralmente utiliza isso para poder medir como que está o nível de confiança do nosso setor, é justamente o interesse e o otimismo, ou às vezes pessimismo, do setor, dos incorporadores frente à aquisição de terreno. Porque isso aí é o que vai drivar o volume de negócios nos anos futuros. Como que você está sem pesquisa nenhuma, mas você tem o melhor termômetro, que é a barriga no balcão. Né? Como que você está sentindo esse termômetro dos incorporadores hoje, principalmente aqui na cidade de Goiânia, que é onde você tem a maior atuação, frente à aquisição de terrenos, o que vai ditar aí projetos futuros? Manuel, o que eu estou percebendo é o seguinte: as maiores empresas, elas continuam comprando terreno e pedindo terreno, as maiores empresas. Então, elas continuam negociando terrenos. Meu escritório hoje, ele tem 13 terrenos em andamento, entre terreno para loteamento, terreno para incorporação, para econômico, para médio padrão, para alto padrão.
em negociação no momento. Então, a gente percebe que esse mercado está aquecido. Eu escuto, é interessante isso, eu escuto mais de clientes preocupados com o mercado imobiliário do que efetivamente com os incorporadores com esse receio. Então, eu vejo que os incorporadores estão lançando, continuam tendo vendas expressivas na cidade, é porque a gente ficou muito mal acostumado. A gente veio aí de 2021 e 2022 que estava vendendo 100% do empreendimento e a gente tornou isso como uma realidade, um padrão. E não é. O padrão do lançamento normal é você vender ele no lançamento ele 30%, 40% e ir vendendo nos 3 anos, 4 anos de obra, terminar de vender o empreendimento. Esse é o normal. Então, a gente ficou mal acostumado esses 2 anos. Então, eu vejo que o mercado imobiliário, as incorporadoras estão confiantes no segmento, mas quando esse cliente fala para mim, Ciro, mas tem lançamento demais em Goiânia, cara, não tem gente prestando de imóvel e o preço subiu demais. Eu falo o seguinte, em relação a isso. O preço de metro quadrado de Goiânia, para mim, ele ainda é barato. Concordo. Ele vai subir mais. Então, quem está aí pensando em comprar um imóvel, quanto antes comprar, mais barato vai comprar. O preço de amanhã vai ser sempre mais alto. Compra. E eu sempre bato muito na seguinte tecla, né? Não precisa acreditar na gente. É só pegar o comparativo de Goiânia. Não, e o comparativo de Goiânia com outras cidades semelhantes e até menores no Brasil. Que tem o preço menor. Você voltou agora de Mato Grosso. Preço acima. Você assusta. Né? Então você assusta. E sendo que Goiânia tem um mercado muito maior e muito mais profissional do que o dessas cidades. Vou te falar de 2 pontos que me levam a crer que o número de lançamentos não vai cair e nem o valor de metro quadrado, só vai subir. Goiânia, ela não atende só o goiano. Eu falo o seguinte, todos os estados para cima, principalmente do norte, você pega Pará, você pega Piauí, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Tocantins, nós somos a capital referência para essa turma. Quando ele precisa ir para um centro de compras, ele vai vir aqui para consumir aqui no Shopping Flamboyant, Passeio das Águas, Goiânia Shopping. Quando ele precisa de alguma coisa de educação ou de saúde, é para cá que ele vem. Então, você vê muito fazendeiro, principalmente fazendeiro, que a gente tem uma força grande no agro. Vamos falar, Goiânia é a capital, talvez nacional do agro. Essa turma vem acessar comércio e serviço aqui, não tem que ir para São Paulo mais para acessar. Então, Goiânia, nos últimos 10 anos, ela mudou muito em termos de qualidade de vida. A segurança aqui está excelente. Então, hoje você consegue andar na cidade inteira falando com o telefone, se você quiser, coisa que você não consegue fazer em São Paulo, por exemplo. Só que, além disso, Manuel, tem um outro ponto. Se você for pegar historicamente, sempre quando a Selic estava alta, o preço do metro quadrado e o número de lançamentos estava em queda. Por quê? Quando eu tenho a Selic alta e a gente subiu mais 0,25 agora na última reunião do Copom, então a gente está com 10,75, é muito cômodo para o brasileiro ficar com dinheiro no banco. Então esse cara olha para uma oportunidade de mercado imobiliário e fala, cara, tá legal, tal, mas eu estou ganhando 12% ao ano aqui, deixa o dinheiro quieto aqui mesmo no banco. Então, olha só, eu não acredito que a Selic vai ter mais uma subida. Eu acredito que agora estabiliza e deve, no próximo ano, acredito que deva começar a reduzir. Se isso acontecer, e no momento que acontecer, pode não ser no ano que vem, mas que seja em 26, em algum momento a Selic vai cair. E nesse momento que a Selic começar a cair, esse cara já não vai ter essa atratividade toda por deixar o dinheiro dele no banco. Ele vai buscar um outro tipo de investimento. Então, se amanhã a gente tiver aí um momento onde o consumidor final está meio parando na compra, talvez venha um investidor tradicional que vai tirar o dinheiro do banco e vai injetar no mercado imobiliário e vai alugar para quem quer morar, que não está mais a fim de comprar. Então, fala assim, por vários fatores, seja sermos um centro nacional do agronegócio, seja o fato da Selic estar alta e mesmo assim o mercado imobiliário está acelerado, seja pela confiança dos incorporadores que continuam comprando terreno. Assim, por todos os lados que eu olho, eu percebo que o mercado vai continuar pungente, o mercado imobiliário, eu acredito. Interessante. Agora, só para a gente
mudar um pouco esse foco do terreno, eu queria que você abordasse um pouco mais a parte sua. Você já falou lá no início, né, na hora que você estava explicando a Vértice, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais a sua atuação frente à gestão patrimonial. Assim, como que é isso no dia a dia, como que você relaciona com os seus clientes e como que isso também gera atuação e demandas frente às restantes áreas do mercado. Olha só. Vou pegar um exemplo aqui bacana para a gente falar sobre isso. Quando você tem... muitas vezes as pessoas confundem a minha empresa com uma imobiliária. Então, eu tenho, em algum momento, atuação de imobiliária, só que, na maioria das vezes, a minha empresa contrata alguma imobiliária para prestar um serviço para um cliente final meu. De que forma? Quando eu estive na Brasil Brokers, o que acontecia? Muito comum. Eu tinha lá, então, uma área de lançamento, uma área de revenda e uma área de aluguel e uma área de gestão de carteira de loteamento. Quando chegava um cliente investidor que tinha ali na carteira dele 50 imóveis, ele falava assim, a gente negociava para atender os 50 imóveis. Se eu falasse para o cliente o seguinte, Manuel, dos seus 50 imóveis aqui, a minha atuação ela é mais forte aqui no setor sul, Marista, Oeste, Bueno, eu vou ficar com esses imóveis aqui, esses outros aqui, que é saída para Trindade, para Aragoiânia, saída para Guapó, esse aqui você entrega para uma outra imobiliária porque eu não vou conseguir te atender aqui. Provavelmente, se eu fizesse isso, esse investidor ia falar assim, não, senhor, vou te entregar os imóveis todos, que eu não quero falar com duas pessoas, eu quero falar com uma pessoa só. Só que se eu engana. Porque, de fato, não tem nenhuma imobiliária hoje em Goiânia que vai conseguir dar uma solução em todos esses imóveis. Imagina a seguinte situação. Pega uma imobiliária de alto padrão aqui de Goiânia e entrega todos os imóveis para essa empresa. Se tiver um imóvel desse cara que está para venda, está lá na revenda dessa imobiliária que está aqui no Marista, na Ricardo Paranhos aqui, bacanona, é imobiliário, o cara terninho, gravata, o cara arrumadinho. Esse cara, ele vai sair aqui do Marista para ir atender um cliente lá na saída, lá para Trindade, para vender um lote de 50 mil reais. Quanto que ele ganha nisso aí? 500 reais, 700 reais que ele vai ganhar num negócio desse? Se ganhar, depois de não sei quantas visitas, idas e vindas, e ele deixando de atender. Não paga aqui. nem o tempo e o deslocamento dele. Quer dizer, é querer se enganar. Então, um dos trabalhos da Vértice, que é um operacional, aí eu já saí da estratégia, depois que a empresa me contratou, faz parte do nosso trabalho, fazer essa coordenação imobiliária. Então, o cliente meu, ele vai ter o objetivo dele atendido, que é falar com uma única pessoa. Só que em vez do Ciro ser dono de uma imobiliária que está falando com vários corretores, eu sou dono de uma empresa de gestão de patrimônio que fala com várias imobiliárias. Entendi. Então, muitas vezes eu vou pegar uma imobiliária de bairro lá da região onde está o imóvel, que ela vai me atender de forma muito mais eficiente do que a imobiliária daqui. Conhece a região, conhece o imóvel, conhece o cliente. Ela sabe falar, aonde que é o supermercado, aonde que é a padaria, aonde que é o açougue, aonde que é a escola, se é seguro, se não é, se o cara pode mudar para lá. Ele tem propriedade para fazer essa venda muito maior do que teria uma pessoa daqui. Então, esse é quando a gente entra, depois que a gente passa pela parte estratégica, que é definir qual que é o objetivo daquela família, o que a gente vai fazer para atingir o objetivo. Quando a gente vai para o operacional, essa é uma das coisas que nós fazemos. Então, a gente consegue dar uma solução muito mais rápida e com um valor agregado muito maior. Provavelmente esse corretor lá do bairro ele consegue vender melhor por um valor maior do que um corretor daqui conseguiria, pelo conhecimento da região. É um modelo de negócio interessante, né, cara? Porque assim, eu acho que até a própria linguagem, a própria comunicação, né? Assim, a forma de você atender esse cliente deve ter uma diferença grande aí no modelo de negócio. O que a gente tenta fazer, a gente busca isso atendendo todos os clientes, é a gente ter a máxima transparência possível e defender tudo que a gente... toda estratégia definida, a gente defende ela com fatos e dados.
Então, a gente, por exemplo, eu tenho algumas premissas que eu coloco aonde, para os meus clientes, aquele imóvel que está com uma rentabilidade abaixo de 0,6 em relação ao valor do imóvel, acende a luz amarela. Quer dizer que a gente vai vender o imóvel, que ele é ruim? Não. Acende a luz amarela para falar o seguinte: esse imóvel é bom e está mal alugado, esse imóvel é bom, está bem alugado, mas a qualidade do imóvel, da construção, tem que dar uma melhorada, tem que trocar o inquilino, dar uma qualificada no inquilino, porque cabe para a região e eu estou errado com o inquilino, com o segmento, então acende a luz amarela. Uhum. Mas se depois de fazer toda a análise e ver que a tendência agora daquela região, daquele imóvel, não tem mais o que fazer e vai ser uma perda de valor de aluguel naquele momento, talvez seja na hora de vender aquele imóvel e passar para um outro ativo. Quando você vai para apartamento e sala comercial, chega um momento do prédio que ele começa a passar por muita reforma. Uhum. De fachada, de encanamento, de parte elétrica, de piscina, de uma estrutura interna do prédio, que muitas vezes, quando o investidor vai auferir no final do ano quanto que ele ganhou, talvez o valor que ele recebeu de aluguel serviu para pagar essa taxa de condomínio extra que ele teve durante esse período. Uhum. Então, você vê o seguinte, que imóvel residencial e comercial, sala comercial, vamos falar de sala, prédio, comercial e residencial, entre 15 e 20 anos, você tem que sair do ativo e ir para outro. Se é um produto que você tem como investimento, você vai ter oportunidade de sair desse ativo num preço ainda alto e, às vezes, você vai entrar de novo no outro empreendimento, seja no lançamento ou seja da forma que eu comentei com você, que seria entrar como investidor na incorporadora, e aí você vai ter um resultado ainda melhor ainda. Mas essa gestão de troca de ativo, é porque o goiano, eu já ouvi isso muitas vezes, ele tem mania de falar, as pessoas mais antigas falam o seguinte: eu nunca passei uma escritura para frente. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. E isso eu acho, de fato, cara, a maior bobagem do mundo o cara falar isso, porque não tem vantagem nenhuma. Você quer dizer que tudo que você comprou é bom e vai ser bom o resto da vida. Aí eu te pergunto, aquele cara que tinha uma quadra na Avenida Anhanguera há 40 anos atrás, se ele tivesse vendido essa quadra e comprado uma fazenda em Senador Canedo, hoje ele tinha bilhão. O que faz mais sentido? Então, as duas coisas fazem sentido. Faz sentido ter tido esse imóvel lá durante um período e faria sentido ter vendido ele numa época, porque o centro econômico da cidade ele vai mudando. Então, já foi Anhanguera, já foi Avenida Goiás, já foi República do Líbano. Hoje a gente fala que é a 136, vamos falar assim, que é a Faria Lima de Goiânia, é a Avenida 136. Mas, cara, vai mudar, vai chegar um dia que talvez seja a avenida principal de Goiânia, não seja nem Goiânia, seja em Senador Canedo. Vai saber, não é isso? Lógico. Então, essa mudança, a pessoa ela tem que saber o seguinte, é uma gestão de ativo. Assim como você, no mercado financeiro, você, em algum momento, você troca de ativo, você vende uma ação, compra outra, entra num fundo, sai num fundo, entra no outro, você tem que fazer a mesma coisa no mercado imobiliário, de acordo com o seu objetivo naquele momento. E os objetivos, eles mudam. Eu posso estar no momento da minha família que hoje, eu te falo que hoje meu objetivo não é renda. Porque hoje eu tenho uma empresa que me gera uma receita suficiente para pagar as despesas do meu escritório e da minha vida pessoal. Mas eu quero fazer, então eu estou no momento de alavancar o meu capital, de fazer o meu dinheiro girar o máximo de vezes possível, na maior taxa interna de retorno possível, para chegar daqui a 15 anos, eu converter esse capital que eu consegui ao longo dos anos, eu converter ele em renda. Mas hoje, para mim, se eu já pegar o meu capital e já converter ele em renda hoje, provavelmente eu vou ter uma renda pequena no resto da vida. Então eu prefiro, não preciso da renda hoje. Então hoje eu tenho a sobra de caixa que eu consigo fazer investimento e eu faço hoje investimento no mercado imobiliário. Hoje você está com foco em alavancagem patrimonial, mas para amanhã... Para amanhã eu trocar isso aí, eu converter isso em renda. Então, assim, mas cada um tem um momento de vida. Antigamente a pessoa ia para uma casa, os nossos pais, por exemplo, seu pai, o meu pai morou na mesma casa há 40 anos. Não é o normal mais isso, cara. Hoje o normal você mora aqui. Hoje eu estou numa fase que eu estou no condomínio fechado, meus meninos estão na idade que aproveitam muito. Talvez amanhã eu esteja no apartamento mais centralizado aqui na cidade, que
Às vezes o menino vai estar estudando fora, o cearense vai estar estudando aqui, então sua Ou está numa escola mais próxima aqui, fica mais fácil dia a dia, aquele monte de atividade. Muito isso aí. Então, e você tem que fazer os ajustes na sua vida de acordo com essas mudanças, né? E é interessante porque assim, você trouxe 2 pontos que... Um ponto é esse lado que você acabou de colocar, que é o lado da própria vida, né? Da própria pessoa. E o outro ponto que você linkou aí com a questão do momento, da cidade e tudo, né? E que o momento, às vezes, o momento da melhor oportunidade já passou em determinada região, que é o entendimento de que a cidade é um organismo vivo. Sim. E sendo um organismo vivo, por mais que investimento imobiliário, né, sempre vai ser um bom investimento, mas se você não faz essa gestão do ativo de forma ativa, você acaba recaindo sobre esses riscos, né? E é uma questão de inteligência, né, Ciro? Assim, precisa ter uma inteligência imobiliária por trás disso, né? Mas as pessoas, elas falam o seguinte, Manuel, isso também a gente ouve muito. O cara, mas meu pai tinha que ter comprado o imóvel, era na Ricardo Paranhos, ele teve a oportunidade e não comprou. Cara, talvez na época do seu pai, a Ricardo Paranhos fosse terra. Nem asfalto tinha. Como é que o cara ia adivinhar que aquela avenida ia ser a Alameda Ricardo Paranhos, uma das alamedas mais charmosas de Goiânia? A 136 até 63. Hoje, você está aqui vivo, você tem uma oportunidade de fazer investimento aonde você quiser, na próxima Alameda Ricardo Paranhos, na próxima Avenida 136. Você tem que arriscar, você tem que ter um conhecimento de mercado e tem que fazer o investimento. Então, se você tiver um profissional que vai te ajudar a fazer isso, identificando que não é tão difícil, né? Não é que a gente vai acertar. Eu falo o seguinte, eu falo muito isso para todos os meus clientes. Eu não vou acertar todas as vezes. O meu objetivo é acertar mais do que eu erro. E eu falo mais uma coisa, eu falo o seguinte, se eu errar para você, é o que eu erraria para mim, inclusive. Quando eu estou fazendo a gestão do patrimônio do meu cliente, eu tento me colocar no lugar dele, com aquele patrimônio, com aquela condição financeira, o que eu faria naquela situação. Porque não adianta eu estar na minha situação pensando na sua. Claro. Eu tenho que entrar naquela situação, como eu faria, o que eu faria, como eu investiria. E o que eu defino para ele é exatamente o que eu faria se fosse para mim. Então, posso errar, mas eu estou errando como eu erraria para mim também. Então, tem amigos meus que sempre falam, se eu tivesse ido para Palmas há 20 anos atrás, teria... Cara, deixa eu te falar uma coisa, está aí, Mato Grosso aí bombando, acha cidades. Nova Palmas e tal. Acha Nova Palmas, ou acha Nova... Assim como eu estou olhando sempre para frente, eu estou olhando para algum lugar mais longe de mim, eu estou olhando para Palmas, para o Pará, para Roraima, para Piauí, tem um cara de São Paulo que está olhando para Goiânia, cara. E ele quer ter a oportunidade que a gente tem aqui hoje de fazer negócio e eles não têm. Assim, não tem porquê. Nós temos um conhecimento muito melhor hoje para fazer os melhores negócios aqui. Então, esses são os pontos que a gente tem que aproveitar, né? Bacana demais, cara. E, Ciro, uma outra atuação muito forte sua lá, que você até colocou, né, do direcionamento de capital dos seus próprios clientes na gestão patrimonial, é a questão da captação de investidores para projetos, né? Como que isso funciona na prática? Como que você acha esses investidores? Como que é esse modelo de negócio? Você já explicou um pouco aqui de forma macro, né? De permuta física, permuta financeira, mas queria entender isso um pouco mais em detalhes. A origem disso aí é a incorporadora. A incorporadora, muitas vezes, ela liga no meu escritório. Isso aí, a maioria delas tem esse hábito. E a pessoa, muitas vezes, a pergunta é interessante porque a pessoa não sabe de onde vem, para onde vai esse dinheiro do investidor que entra na incorporação, né, com o investidor. Mas o incorporador, ele tem uma exposição de caixa, e essa exposição de caixa dele geralmente é alguma coisa em torno de 15% do VGV do empreendimento. Se ele já sai comprando o terreno em grana, a exposição de caixa dele vai aumentar. Se a exposição de caixa dele aumenta naquele empreendimento, talvez impeça aquele incorporador de estar em 2, 3 empreendimentos. Ele começa a ficar concentrado só em um. Que é muito bom se der tudo certo naquele empreendimento e ruim se aquele empreendimento especificamente não for o melhor dele. Se ele tivesse em 3, ele teria um resultado melhor, né? É como se diz, distribuir os ovos em várias cestas. Então, esse incorporador, em via de regra, quando ele compra um terreno em grana, ele liga para a Vértice e fala assim, Vértice, estou com uma oportunidade, eu ofereci com a permuta física no local
o dono desse imóvel, mas ele preferiu o dinheiro. Comprei, paguei, escriturei já para SPE e agora eu estou querendo um investidor que assuma a posição do terreneiro, do terrenista. Aí eu busco, então, eu falo que eu sou um desses investidores, né? Que quando eu tenho uma sobra, eu gosto de fazer isso aí. Porque é uma forma que você tem maravilhosa, né? De rentabilizar o seu capital. Então, naquele momento que esse investidor está aportando na SPE, ele virou um terreneiro que tinha um lote, só que em vez de ele ter um lote e ter que procurar a incorporadora para fazer o negócio, já está tudo casado e amarrado. Ele já sabe o seguinte, ele já sabe qual que é a permuta que ele tem ali. Ele já sabe quantos metros quadrados que ele vai receber, já sabe qual que é o produto, o empreendimento, referência que a incorporadora pensa em lançar naquela região, qual que é o preço de metro quadrado previsto para aquele produto, para aquele apartamento. Então ele já consegue fazer o cálculo da taxa interna de retorno que ele vai ter, porque já tem o prazo de lançamento, já tem algumas informações. Nesse momento, Manuel, ele ainda não tem exatamente a metragem, porque a gente sabe que no momento que o arquiteto vai fazer o projeto executivo, vai mexendo, manda para a prefeitura manda ajustar isso e aquilo, né? Tem muita variação, que a metragem que era 65 virou 60, ou era 65 virou 70, então tem uns ajustes, que isso aí depois, na hora do lançamento, quando ele for sair da SCP, o modelo, né, que o pessoal utiliza para fazer esse tipo de investimento, é sociedade em conta de participação. Então ele aporta o dinheiro no SCP e no momento do lançamento ele destrata a SCP e sai com um contrato de compra e venda quitado de uma SPE, que é a dona do empreendimento. Então, assim, de forma macro, né, é isso, explicando como é que funciona. Então, esse dinheiro ele serve para repor o caixa do incorporador que foi feito o investimento no terreno, principalmente. Tá, e quais que são as principais restrições que você... Primeiro, eu até queria entender como que tá o resultado múltiplo disso hoje, assim, na prática, né? E também já conectando uma outra pergunta, quais são as principais restrições que você vê por parte dos investidores? De aportar o dinheiro. Isso, que você até colocou, né? Que muitas vezes esse cara... mas será que o mercado não tá, não sei o quê, o que vai acontecer e tudo? E como que você contorna essas objeções? Eu faço duas coisas. Todo cliente que vai fazer um investimento comigo, em via de regra, eu apresento para ele duas taxas internas de retorno. Eu apresento uma TIR 1 e uma TIR 2. A TIR 1, eu pego e faço uma conta simples. Eu falo assim, você está comprando aqui o metro quadrado por, sei lá, R$5.000 o metro quadrado e tem aqui uma previsão, se fosse lançar esse empreendimento hoje, o valor seria R$9.000 o metro quadrado. Aí eu faço essa conta dessa TIR 1, que é valor presente 5.000, valor futuro para 60 meses. Nesses contratos que a gente faz, geralmente tem um prazo máximo do habite, da entrega desse empreendimento. Então, pode ser que entregue antes, se entregar antes, a taxa interna melhora. Mas se entregar com 60 meses, eu calculo. Essa taxa, eu faço o investimento quando ela dá acima de 0,9. Quanto maior for essa taxa interna de retorno, melhor. Porque aí eu mostro para esse cliente que, imagina que você está comprando hoje aqui esse metro quadrado por 5.000, a empresa está olhando hoje para o mercado, tem aqui os concorrentes dela vendendo aqui na faixa de 9.500, ela está projetando vender por 9.000, então tem aqui uma margem aqui de segurança. E a gente está fazendo uma taxa interna de retorno considerando que esse valor de hoje seja o mesmo valor daqui a 60 meses. Não corrigiu nada. Pior cenário que eu acho que pode acontecer seria um cenário desse. Se está dando 0,91, você vai ter, então, 10,5%, 12% ao ano nesse negócio, que é o que você já vai ter no banco. Então, empatou com o que você teria no banco. Qual que é o cenário da TIR 2? Eu não faço, eu não considero valorização do empreendimento, considero só uma projeção de NCC. Aí o NCC, como é futuro, a gente não pode afirmar o valor que vai ser. Então, pela conversa que eu sempre tenho com os incorporadores, hoje
um número que a maioria diz é que nos próximos 5 anos eles acreditam que o INCC vai ser na faixa de 7% ao ano. Aí eu faço essa conta dos 9 mil corrigidos a 7% ao ano. Essa conta geralmente, aí, essa conta aqui eu vou te falar, ela vai dar um 0,95 na Tier 1, pelo esse número que eu te passei, e vai dar aí um 1,4, 1,5 na Tier 2. Então, o número que esse cara vai ter de retorno é alguma coisa entre 11% e 20% ao ano. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer um fator de valorização daquela região, daquele empreendimento, que pode descolar muito o preço acima do INCC. Então, esse é um ganho que eu não projeto. Mas pode acontecer, a gente sabe que já aconteceu e pode acontecer de novo. Então, esse é o resultado. Esse cara, respondendo a segunda pergunta, esse cara, quando ele vai fazer um investimento, eu sempre mostro para ele o seguinte, que você tem, para qualquer investimento, eu sempre olho que você tem 3 pilares que eu gosto muito de analisar. Um é a lucratividade, que seria a taxa interna de retorno que a gente está discutindo. O outro é a liquidez, o outro é a segurança. Quando eu olho para o mercado imobiliário como investimento, eu percebo que ele me dá uma segurança grande, porque é tijolo, né? Vai construir ali um empreendimento. Ele me dá uma rentabilidade alta, mas ele tem uma liquidez baixa. Sim. O imóvel, ele não é uma coisa que eu viro e falo hoje o seguinte, quero vender hoje meu imóvel, vendo, realizo e põe. Isso aí você tem que comprar, então, gado, pôr dinheiro na renda fixa, que é D0, se abaixa. Mas é o seguinte, tirando gado e uma renda fixa que é D0, você não tem essa liquidez imediata. E no negócio de investimento em corporação, ele tem mais um agravante que eu gosto de falar para todos os investidores. Eu falo isso, Manuel, que eu prefiro que o cara não entre no negócio comigo do que ele entre sem ter o conhecimento de tudo e amanhã o cara me liga, porra, eu não sabia que era assim. Está com expectativa furada, né? A liquidez é assim. Imagina que eu peguei um apartamento de 100 metros quadrados, que eu paguei 500 mil, que vale R$1 milhão. Quando lança esse empreendimento, a incorporadora está vendendo esse empreendimento na tabela dela, de captação de 30% até a chave, 70% pós-chaves. Para eu conseguir vender a minha unidade, que é quitada, junto no lançamento, eu tenho que dar um desconto muito grande para esse cara pagar à vista. Porque eu não vou ficar Ciro, mandando um boleto para esse cara todo dia. Primeiro, qual documento que eu vou ter assinado com ele, né? Porque o documento assinado entre a minha empresa ou pessoa física com a IBM. Na hora que eu pedir para a IBM fazer a cessão de direitos, ela entrega a unidade direto para o cara. Mas se o cara não pagou toda para mim, eu não vou fazer essa cessão de direitos. E o cara também provavelmente não vai ficar me pagando sem fazer cessão de direitos. Então fica aquela situação, como é que vende? Então esse apartamento, a maneira mais fácil de vender esse apartamento, são 2 maneiras. Ou achando essa pessoa que foi um sucesso de vendas, você escolheu uma unidade que aquele final acabou, você tem uma procura daquela unidade, você vai conseguir fazer a venda dela à vista. Isso aí você resolveu o problema. Uma outra forma é colocar em outro negócio. Já fiz isso várias vezes, aí você consegue aferir o valor. Então eu usei essas unidades, eu vou falar disso aqui um pouquinho para frente, para entrar em outro negócio e no futuro eu faço um outro negócio com essa área que eu comprei com esses imóveis. E o terceiro que é o tradicional, aguardar ficar pronto, escriturar no meu nome, registrar a unidade e colocar à venda. Nessa hora você vai ter ainda a incorporadora durante uns 6 meses pós-entrega ainda vendendo algum remanescente. Você espera ali e coloca a venda sem pressa, que você vai conseguir vender. Voltando no ponto 2 que eu estava comentando com você, que é colocar esses apartamentos que são fruto da permuta em outro negócio, você não tem ideia de quantos fazendeiros hoje fazem isso. Qual que é... E é engraçado que eu descobri isso, essa pegada, em 2022. O valor de fazenda, todo mundo fala que ele descolou muito da realidade, que a fazenda, a cada 10 anos, ela dá um pico de preço, que aconteceu agora, que ela subiu demais. E aí, nesse momento, o mercado dá uma parada. Então, hoje, não tem ninguém comercializando fazenda. Eu conheço alguns corretores específicos de fazenda e a reclamação da maioria é que o mercado é uma parada. O preço subiu demais, commodity caiu,
Agora subiu arroba, mas tinha caído arroba, soja, etc. Então, quer dizer, a atratividade para o cara comprar uma fazenda cara acabou. O que esse cara tem feito hoje? Ele tem investido no mercado imobiliário comprando metro quadrado. Então, por exemplo, ele ia comprar uma fazenda de 20 milhões de reais, que é o que ela vale hoje. Só que ela está acima do preço, teoricamente. Então, uma frase que eu uso muito, que o que conserta preço é prazo. Se essa fazenda de 20 milhões, ela daqui a 5 anos, ela continuar sendo 20 milhões, ou virar 21 milhões, mas estiver aqui nessa faixa de preço, se isso que eles estão acreditando que vai acontecer realmente acontecer, e esse cara então pegou os 20 milhões que ele tinha e distribuiu aí em 4, 5 projetos de incorporadoras, aonde em 60 meses ou 5 anos ele vai ter o fruto disso aí, os 20 milhões vão virar mais ou menos 45 milhões, esses 20 milhões depois de 5 anos. Para ele comprar a fazenda que ele queria de 20, ele compra e ainda sobra 25. Então é uma operação que o fazendeiro percebeu que é uma forma dele comprar essa fazenda. E muitas vezes ele não precisa nem vender todas as unidades. A gente percebe que essa segunda, terceira geração que hoje está vendendo a fazenda, muitas vezes ele está vendendo para investir no mercado imobiliário. Então, se você apresentar para esse cara que está vendendo a fazenda algumas permutas que sejam de apartamentos bons, numa boa incorporadora, ele vai aceitar. Então, você vai pagar parte com a moeda que você tem na sua mão, que é a sua permuta, e parte em dinheiro. Então, é um formato de negociação que eu tenho percebido que vários fazendeiros têm aderido. Você vê como que o negócio vai criando braços, né? Vai criando... É que você tem que sempre estar percebendo a mudança e a cabeça do investidor, do incorporador, do loteador. Quanto mais você entende o modo de tomar de decisão da pessoa, mais assertivo você vai ser nas suas negociações. Eu falo muito para os corretores que trabalham comigo, que a gente tende a achar que tudo é preço. E às vezes não é. Às vezes você não está pagando o mais caro, mas você conseguiu identificar aquela dor daquele cara e foi assertivo naquilo. Às vezes o incorporador ele tomou a decisão mais rápida com você para comprar aquele terreno porque foi exatamente o terreno, a região que ele queria daquele jeito. Lá ele vai e acerta o negócio de uma forma mais rápida. E se fosse talvez um terreno que ele não tem tanta certeza se vai encaixar o produto dele, ele teria uma dificuldade de tomar a decisão. Então, quanto mais a gente conhecer os nossos clientes, e eu gosto de dizer que a minha prestação de serviço de quem é um corretor é para as duas pontas. Qualquer corretor que quiser puxar o negócio para um dos dois lados, ele vai perder o negócio. Não tem que puxar. Você tem que entender a necessidade, o que cabe, o que o mercado paga, mostrar isso com fatos e dados para as duas partes e tentar chegar nesse denominador comum, né? Que atenda... Tem que ser um mediador ali. Mediador, que vai atender o custo que aquele terreno pode ter dentro da incorporação, porque ele tem um limite que esse terreno tem que custar dentro da incorporação. Se passar aquilo, a conta não vai fechar para ele, mas tem que ser um valor que realmente faça sentido também para quem está vendendo, né? Tem que ser uma coisa, como se diz, o ganha-ganha. Show de bola. Meu amigo, se desse a gente ainda ficava aqui, mas... Tem muito assunto. Mas agora é o seguinte... Nós estamos gravando sexta-feira, quase 6 horas. Se trouxesse uma cerveja aqui, dava mais umas 2 horas de episódio. Celso, nós vamos terminar aqui para você se preparar para o seu podcast. Vou mandar isso para ele, Senão a gente tem uma parte final aqui do episódio que a gente chama de sprint imobiliário, que é um perguntas e respostas já, jogo rápido aqui, bate-bola mesmo. Mercado imobiliário precisa de? Confiança. O que você mudaria no nosso setor se você tivesse um superpoder? Eu percebo que a gente tem muita oportunidade para mudar processos com inteligência artificial no nosso segmento. O segmento nosso ele é ainda muito analógico. Show. O que você diria para o Ciro de 20 anos atrás? Cara... Ciro, você conseguiu realizar a maior parte do que se sonhou. Está no caminho certo. Muito bom. Dica de livro, tem algum que... Cara, eu estou lendo atualmente agora um livro que ele é interessante, que esse livro ele me ajudou na minha tomada de decisão
minha carreira. Ele chama Antifrágil, ele é do Nassim Taleb. Tem vários pontos altos do livro. Um deles que eu acho interessante e que eu segui, ele fala o seguinte, para ele, né, para o Nassim Taleb, os 3 piores vícios que existem são heroína, carboidrato e salário fixo. E isso é interessante porque quem tem salário fixo, ele tem uma pseudo-confiança que ele tem ali uma estabilidade. Ele tem uma pseudo-estabilidade. Ele acha que ele está estável. Mas, cara, quem está comandando o negócio é o seu chefe ali, é o dono da empresa, que ele pode, né, na noite para o dia, te mandar embora e você não estava nem esperando. E no livro dele, Manuel, tem um negócio interessante, eu sugiro que todos que possam ler, leiam. Ele faz um comparativo entre um cara que é um contador de uma multinacional e um taxista. Os dois são concunhados. E o contador, na cabeça da família, é quem tem a maior estabilidade. Só que a partir do momento que o cara perde o emprego, ele tem uma qualidade de vida muito alta, ele tem um custo alto de vida, porque ele era um puta contador dentro de uma empresa multinacional, custo alto de vida, fica 0 de receita. O taxista, faça sol, faça chuva, ele saiu com o carro dele, ele pega um passageiro, ele põe dinheiro no bolso e compra o pão e o leite dele. Quem tem maior estabilidade? Né? Esse é o ponto. Então, eu tomei essa decisão de empreender por várias razões, mas o livro me ajudou na tomada de decisão. Show de bola. Mensagem final, meu amigo, para quem nos acompanhou nesse episódio? Para quem pensa em fazer investimento, que eu falo para todo mundo, e eu acho que isso vai ser sempre, a diversificação, Manuel, é a bola da vez. A diversificação sempre foi, para mim e continuará sendo a bola da vez. Eu brinco muito com meus principais amigos e familiares que eu sou um cara que dificilmente eu vou ser um cara milionário. E pela mesma razão, provavelmente eu nunca vou quebrar porque eu diversifico muito. Quando eu falo diversificar muito, 80% do que eu tenho de investimento está no mercado imobiliário, só que diversificado em loteamento, em incorporação, comercial, residencial, e a parte de liquidez também está bem distribuída. Então eu falo o seguinte, se você tiver a confiança para fazer o investimento no mercado imobiliário, faça. Se não tem essa confiança, procura alguém que vai te dar essa confiança e vai te ajudar a tomar a decisão, mas não coloca tudo num negócio só, né? Diversifica. Eu acho que essa aí é uma dica que eu acho que serve para todo mundo. Super importante. Cirão, redes sociais sua, da Vértice, queira passar aí para o pessoal? Tem o Vértice Gestão Patrimonial no Instagram e tem o Ciro Figueiredo também no Instagram. O meu Instagram, você conhece, mano? O meu Instagram do Ciro, ele é muito para rir, na verdade, o meu pessoal. Eu brinco o seguinte... que eu dou altas risadas. Eu digo o seguinte, a minha conta no Instagram é para dar risada, para chorar eu tenho do banco. Eu acho que hoje, no meu trabalho, tem alguns segmentos que dependem muito do Instagram para fazer negócio, para divulgar o que tem feito. Assim, cara, eu não tenho feito isso. Tenho o Instagram da Vértice, mas eu confesso que eu tenho até que revisitá-lo para começar a alimentar ele mais. Não tenho feito isso. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque me lembrou de agora revisitar. Vai cobrar, agora vai ter. Agora eu vou lembrar e começar a colocar. Inclusive, quando estiver pronto o nosso bate-papo, vou colocar lá. Vamos subir lá. Vou subir lá. Meu amigo, obrigado pelo convite, viu, meu parceiro? Tamo junto. Obrigado pela presença, pelo bate-papo. Sem dúvida nenhuma, foi assim um episódio super rico, de muito conhecimento, muita informação. Estar aqui com vocês. Que continue tendo sucesso aí na próxima sexta, no próximo bate-papo, que tem a Heineken refrigerada. Propaganda Heineken, patrocina aqui o Intalks. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí também esse episódio. Se inscrevam nos nossos canais, tanto no YouTube quanto no Spotify. Para você que nos acompanha, sigam aí nossas redes sociais, Manuel_Bruno no Instagram, tendo o Inktalks, ink.talks, e a da Domi também, a empresa que posta bastante conteúdo, domi.inteligência. Então é isso. Compartilhem também com as pessoas que vocês acham importante de acompanhar esse episódio conosco. Um forte abraço e até a próxima.